Boa tarde, bem-vindos a mais um webinar da Suprema. Este Super Talk, mais uma vez transmitido para Portugal e para o Brasil, teve o apoio do Arqui Summit e da APSMC, a quem eu agradeço já. Agradeço também a vossa presença. Desta vez vamos falar sobre o conforto acústico, sistema-chave para a edificação, e vamos ter connosco Cátia Romão, diretora técnica da Suprema em Portugal. O webinar consistirá na palestra que já puderam verificar e nos outros webinars, seguido depois de uma série de perguntas e respostas no final. Estejam à vontade, têm na zona do chat o campo para poderem fazer as perguntas, podem nas ir colocando ao longo de todo o webinar, ou então só no final, conforme pretenderem. Eu passo desde já a palavra para a Cátia Romão. Obrigada, Maria. Obrigada. Boa tarde a quem nos está a ouvir. Hoje viemos aqui falar um bocadinho sobre acústica. Espero que seja do vosso interesse e que passemos aqui um bocadinho agradável. E quando falamos em acústica, decidimos falar em conforto acústico. E porquê conforto acústico? Pareceu-nos interessante na conjuntura atual, não é? nesta situação tão particular que estamos a viver todos, refletir um pouco sobre a importância deste parâmetro, deste fator de conforto em casa e nas cidades. É verdade que há um contexto, é um conceito subjetivo, é? O conceito de conforto acústico, mas a verdade é que, enfim, está seguramente na mente de todos a sensação de bem-estar, ou seja, quando falamos em conforto acústico, pensamos na sensação de bem-estar que a ausência de sons indesejáveis cria. E daí termos, enfim, abraçado este desafio hoje. É verdade que nós estávamos habituados a viver o espaço, nomeadamente as cidades e as nossas próprias casas, de uma forma que, de repente, sofreu uma mudança abrupta e radical. Nós vivíamos de forma descontraída, o espaço público, despreocupada e inconscientes, enfim, poder-se dizer de várias coisas, mas e porque estamos a falar de acústica, completamente inconscientes, ou muitas vezes inconscientes, do ruído que geramos, que produzimos, cada um de nós individualmente e enquanto sociedade. A verdade é que a pandemia, não é, apareceu, assustou o mundo e as ruas de repente ficaram vazias. E o ruído das pessoas, enfim, de alguma forma desvaneceu-se ou diminuiu. O ruído das pessoas e não só, também o ruído do tráfego. Vemos estradas, tem uma imagem que vemos frequentemente nos últimos dias de estradas completamente vazias e sem circulação. A verdade é que isto trouxe alguns benefícios associados, não é? Sobretudo para quem vive nas grandes cidades, isto significa a redução de níveis de ruído ambiental e a verdade é que o ruído é algo a que nós nos conseguimos habituar e, portanto, muitas vezes só nos apercebemos que o ruído lá estava quando ele deixa de estar. E, portanto, o confinamento, de alguma forma, trouxe a consciência deste ruído a que muitas vezes estamos submetidos, ou temos estado submetidos, e do conforto que conseguimos encontrar na ausência deste ruído. E, eventualmente, inclusive, às vezes a percepção de outros sons, até agradáveis, que, imergidos no ruído ambiental, não os conseguimos percepcionar, como, por exemplo, junto de uma estrada com muito tráfego, agora se calhar conseguimos ouvir passarinhos. Enfim, e é interessante refletir sobre estes aspectos, porque de facto implicam o nosso dia-a-dia. Por outro lado, está sempre o outro lado da moeda, por outro lado, esta situação levou-nos ao confinamento, à permanência em casa, e cada um de nós terá o seu próprio cenário, portanto há múltiplos cenários familiares e profissionais,
De qualquer forma, houve claramente um aumento nos níveis de ruído dentro das habitações. E há situações como, por exemplo, a necessidade de concentração que quem está em teletrabalho necessita, que se vê, se calhar, de alguma forma condicionado, porque também temos crianças em casa a brincar, a saltar, a inventar formas de se entreterem, e isto gera um importante nível de ruído, efetivamente. Mas não só, há outros aspectos engraçados ou curiosos, não é? Surgiram novos usos aos espaços residenciais ou habitacionais. Hoje em dia já não vamos ver concertos na rua, já não vamos almoçar fora, portanto os concertos e os almoços fora passaram a fazer-se nas varandas ou nos terraços das nossas casas. E, portanto, há aqui, de facto, uma ruptura muito grande daquilo que era a forma como nós vivíamos a rua e as nossas casas, que agora, de alguma forma, se inverteu. Temos também, depois, aqueles vizinhos que decidiram estes dias ou para remodelar a casa ou para finalmente pendurar na parede os quadros e os cortinados que lá tinham. E, portanto, dentro deste cenário, acabamos por retirar o ruído das ruas ou reduzir o ruído das ruas, mas aumentamos significativamente o nível de ruído e a nossa percepção e consciência dele dentro de casa. E, portanto, percebemos também as deficiências que o isolamento, ou de isolamento acústico, que grande parte do nosso parque habitacional tem. E isto é uma realidade, e agora para complementar, enfim, estas considerações, trouxe aqui alguns dados, notei aqui alguns dados que, enfim, no fundo, curiosos sobre este tema, né? Que em Portugal, efetivamente, nós às vezes, muitas vezes, lá está, vai sempre no encontro da questão da consciência destes factos, porque muitas vezes não pensamos neles. Em Portugal, uma em cada 5 pessoas vive, de facto, exposta a níveis de ruídos excessivos e prejudiciais, a ponto de serem prejudiciais à saúde. E temos dentro das nossas cidades, apesar de sermos um país pequenino, algumas cidades que estão incluídas nas cidades europeias, num grupo de cidades europeias com maior nível de insatisfação relativamente ao ruído. E, portanto, isto é verdade que, lá está, com toda a subjetividade que pode haver nos níveis de insatisfação, né, das pessoas, porque também depende de cada um de nós. A verdade é que, e podemos ver aqui a evolução em Portugal da exposição a níveis elevados de ruído ambiental, nomeadamente neste inquérito do Eurostat, que há um crescimento efetivo no número de pessoas, de habitantes, neste caso em Portugal, exposto a níveis de ruído elevados. Portanto, isto é uma constante, ou pelo menos assim era até à pandemia e esta quebra abrupta. Veremos o que é que vai acontecer a seguir. E, portanto, daí ser, enfim, efetivamente interessante refletirmos sobre isto, ou aproveitarmos este momento para refletir sobre estes dados, sobre estes fatores. Outro dado curioso é que 23% dos portugueses queixam-se do ruído dos vizinhos. Eu diria que isto era antes da pandemia, depois da pandemia se calhar não são 23%, são mais. Seja como for, há efetivamente muita queixa há uma percentagem significativa de incomodidade ao ruído, relacionada com o ruído da vizinhança, mas não só, também existe uma percentagem significativa da população ativa que no seu ambiente de trabalho está sujeita a níveis elevados de ruído. Isto não tem só a ver com a indústria, também escritórios, por exemplo, penso nos open space, que têm às vezes muita gente a funcionar em simultâneo. Se o condicionamento acústico não for o correto, for deficiente de alguma forma, isto gera efetivamente muita incomodidade, com todos assim, os efeitos prejudiciais associados. Enfim, depois de analisarmos um bocadinho estas considerações e estes dados, é também importante ou interessante identificarmos quais são as fontes de ruído que geralmente são indicadas como as principais fontes de incómodo dentro dos edifícios.
Aqui também, à semelhança da questão anterior da percentagem de habitantes ou de pessoas que se queixam do ruído dos vizinhos, estas percentagens também são pré-pandemia, eventualmente agora haveria aqui algumas nuances. No entanto, a principal fonte de ruído é normalmente indicada a fonte, o ruído exterior, ou seja, de tráfego e ruído ambiente, como uma das principais fontes de ruído. Isto, claro, tem a ver com dois aspectos. Por um lado, de facto, os níveis de ruído elevados que existem no exterior, que existem no ambiente, associado a uma falta de isolamento acústico, muitas vezes nos elementos de separação, ou seja, neste caso nas fachadas. Outra fonte de ruído referenciada como uma das principais fontes de incomodidade é, de facto, a conversa de vizinhos. Aqui são 20%, em Portugal falamos em 23%. A verdade é que isto normalmente estará associado à falta de isolamento acústico dos elementos construtivos, pelo menos insuficiente. E o mesmo, o terceiro, o top 3, seria passos e mobiliário, não é? Ouvirmos o vizinho de cima a arrastar mobiliário, a circular na sua própria habitação. E, portanto, aqui também referimos ao deficiente ou à ausência total, muitas vezes, de isolamento a som de impacto, a som de percussão. Outras fontes também são indicadas, como a televisão, a música. Isto muitas vezes acontece dentro do próprio fogo, ou seja, dentro da própria habitação, portanto, porque nas paredes divisórias, dentro de uma residência, não havendo requisitos, muitas vezes não é feito qualquer tipo de isolamento ou de tratamento acústico. Isto também pode gerar aqui uma fonte de ruído, desculpa, importante. E temos aqui referidas outras duas fontes, enfim, menos significativas, as tubagens e condutas e elevadores, mas que, enfim, efetivamente existem, estão lá, têm um caráter de imediatez, são ruídos repentinos que podem ocorrer a qualquer hora do dia e da noite e portanto, não tendo um peso tão grande nos níveis de incomodidade, a verdade é que estão lá e não devem ser desconsiderados. Este seria o enquadramento do ponto de vista das principais fontes de ruído identificadas quando falamos enfim, de incomodidade nas nossas casas. E isto leva-nos aqui a uma questão que é, e onde é que nós estamos? Ou seja, do ponto de vista regulamentar, onde é que Portugal, que tem todo este cenário, se encontra? Nós temos, obviamente, legislação sobre este assunto. Temos o Regulamento Geral do Ruído, o RGR, já há alguns anos, que é um regulamento que define de forma global as políticas de prevenção e combate ao ruído. E temos, de forma um bocadinho mais específica, o RAI, ou Regulamento dos Requisitos Acústicos de Edifícios, e este visa a melhoria da qualidade da acústica dos edifícios, não é? Estabelecendo, basicamente, requisitos para a edificação, ou seja, requisitos que a edificação deverá cumprir para melhorar a qualidade acústica dos espaços e a qualidade de vida dos, enfim, usuários deste espaço. E isto inclui enfim, requisitos entre espaços comerciais e espaços de habitação, entre diversos espaços de habitação, entre zonas de circulação, horizontais ou verticais, as fachadas, o ruído de equipamento, ou seja, há um conjunto de requisitos que o regulamento de requisitos acústicos dos edifícios enquadra como, enfim, os mínimos a cumprir para ter um edifício com qualidade acústica. Há ainda outras portarias e decretos-leis complementares também relacionados com o ruído, nomeadamente, mais recentemente, um regime aplicável à reabilitação. Mas, seguindo aqui com a nossa apresentação, e quando perguntamos onde estamos, não é? Apesar de termos efetivamente legislação que enquadra e que estabelece aqui umas balizas, digamos assim, no que diz respeito ao ruído aéreo, por exemplo, e quando nos comparamos com exigências de outros países europeus, vemos que estamos aqui
no fim da fila. Estamos entre os que menos, entre os menos exigentes. Portanto, neste valor, que seria o isolamento a ruído aéreo, quanto maior o número, quanto maior a exigência, quanto maior o valor, significaria maior a exigência, portanto, um isolamento mais eficiente dos elementos construtivos e, portanto, nós estamos aqui entre os países menos exigentes. Portanto, e o mesmo acontece nos ruídos de impacto, ou seja, aqui a análise do gráfico seria diferente, portanto, este requisito do ruído de impacto é o nível de pressão sonora ao impacto máximo permitido no piso inferior, portanto, é um valor que quanto mais baixo, melhor, ou seja, um valor de, neste caso, de 60 decibel seria enfim, em comparação, por exemplo, com os austríacos que têm 48, nós temos um requisito ou uma exigência regulamentar muito inferior àquilo que têm os edifícios noutros países. E, portanto, temos aqui muito caminho para traçar, ou seja, podemos melhorar. Portanto, podemos olhar para isto como, eu diria, uma oportunidade. Uma oportunidade na medida em que poderíamos aproveitar, ou que seria positivo aproveitarmos este momento para refletir e fazer algumas mudanças. Como é que podemos, de facto, começar a fazer algumas mudanças neste sentido? Eu diria que o primeiro passo acaba por ser tomar consciência do ruído. E porquê? Porque quando pensamos em questões ambientais, muitas vezes associamos isto à eficiência energética, à poluição do ar, mas nunca pensamos no ruído. E não pensando no ruído, não tomando consciência dele, também não atuaremos para melhorar esta característica. E, de facto, percebemos que temos muito para melhorar. Aqui, a título de exemplo, por exemplo, temos todos consciência que devemos reciclar, que devemos, ou que se andarmos de carro vamos poluir menos o ar e, portanto, podemos tentar fazê-lo, mas não temos consciência do nível de ruído que produzimos, que geramos. E, portanto, enquanto não tivermos essa consciência, de facto, é difícil atuar. E temos aqui um momento de reflexão que nos pode permitir estar mais atentos a esta necessidade e fazer alguma coisa para ir no bom caminho. E quando falamos nisto, é educar a acústica, não é educar a acústica, é educar as pessoas neste conceito da acústica. Isto pode ser transversal, não é? Podemos falar em educar efetivamente em casa e nas escolas as crianças, mas também os adultos, porque se calhar há uma geração atrás ninguém reciclava e agora as crianças reciclam e os adultos reciclam. Portanto, aqui eu diria que podemos, ou deveríamos, ou seria interessante ponderarmos a gestão de comportamentos no que diz respeito a não gerar ruído. E vou dar um exemplo um bocadinho básico, mas que se calhar é exemplificativo. Porque é que eu hei de ir ao vidrão colocar garrafas de uma semana de confinamento às 11 da noite, podendo ir às 7 da tarde? Claro que ao fazê-lo eu não estou a ser consciente do ruído que porque o ruído que eu vou gerar tem um impacto diferente nos meus vizinhos se eu for num horário ou no outro, ou seja, são pequenos comportamentos que cada um de nós pode, enfim, ser consciente ou tentar ser consciente e adaptar o comportamento e que, claro, são coisas pequenas, mas que em sociedade farão seguramente a diferença. Depois também, falei em educar a acústica, mas também formar em acústica. Efetivamente não é um tema que que se dá muito enfoque a nível de formação. Eventualmente haverão aqui duas possíveis explicações. Ou a questão, por um lado, é-lhe dada efetivamente pouca relevância pela falta de consciência aqui de vários aspectos que já falámos, já comentámos, mas também a conotação de ser algo demasiado complexo, com demasiadas variáveis e portanto, acaba por ser um bocadinho assustador. Mas a verdade é que só formando é que se conhecem os conceitos e só conhecendo os conceitos é que conseguimos formular ou gerar soluções melhores, não é? E procurar esse caminho da melhoria.
E, finalmente, eu diria que insistir em incorporar soluções de qualidade de forma generalizada, que não só, porque lá está, percebemos que a qualidade de vida das edificações também é a qualidade de vida dos seus habitantes. E isto, de facto, é uma necessidade. É uma necessidade porque a questão do ruído é uma questão também de saúde pública. O ruído pode ser uma doença silenciosa que causa sérios problemas à saúde, e estão aqui enumerados alguns: a perda de audição, problemas respiratórios, cardíacos, stress. Efetivamente, isto às vezes é pouco valorizado, mas tem um impacto muito significativo na vida e na qualidade de vida e até na esperança de vida da sociedade. E, portanto, quer a nível ambiental e quer a nível construtivo, temos aqui a necessidade e a oportunidade de melhorar e de mudar aqui um bocadinho o ponteiro e a direção das nossas atuações. E agora, entrando um bocadinho mais na parte, efetivamente, da construção, não é, da edificação, a necessidade de tratamento ou isolamento acústico está presente em todos os âmbitos da construção ou da edificação. Salas de concerto, salas de cinema, estúdios de gravação, hotéis, edifícios de escritórios, habitacionais. A verdade, está presente em todos os âmbitos. E até, por exemplo, agora, porque estamos também neste enquadramento de pandemia, todos os dias vemos quantos é que são os internados e quantos é que já não estão internados, não esquecer os hospitais. Nós não podemos, precisamos de garantir conforto acústico a pessoas doentes internadas. E isto às vezes nós não temos esta consciência, não pensamos nisto, mas o isolamento acústico tem de lá estar, é imprescindível. Portanto, existem aqui uma panóplia de setores e inúmeras áreas de atuação que podem, enfim, lá está, representar oportunidades, enfim, de melhoria. E a Suprema? O que é que a Suprema pode oferecer? Como é que a Suprema pode contribuir para sistemas-chave, não é? Para melhorar este cenário, este enquadramento? Com soluções para melhorar o ruído, ou aliás, para melhorar o isolamento ao ruído aéreo e também com soluções para melhorar o ruído de impacto dos elementos construtivos. Também temos algumas soluções para o isolamento de instalações, aqui não tanto de questões antivibráticas, de equipamentos, enfim, particulares, mas do ponto de vista das instalações, das tubagens, coretes, e ainda também temos a possibilidade de dar apoio e solução para questões de condicionamento acústico. E como é que a Suprema faz isto? No isolamento acústico do ruído aéreo, de sons aéreos, a Suprema temos membranas insonorizantes de alta densidade, que são, para além de serem membranas de alta densidade, simultaneamente membranas com uma grande elasticidade. E estas membranas ainda podem ser, ou ainda são, por vezes, ou também têm uma associação a filtros porosos, produzindo aqui produtos multicamada que ajudam no controle do isolamento acústico. Sabemos que o isolamento acústico pode ser feito, ou uma das formas de controlar o isolamento acústico pode ser feito por massa, peso, né, massa, mas em sistemas ligeiros, muitas vezes uma atuação eficaz passa pela incorporação de materiais que modifiquem a frequência de ressonância e a rigidez do elemento construtivo. E, portanto, neste sentido, a incorporação da elasticidade que estas membranas que a Suprema produz, a incorporação desta elasticidade destas membranas nestes sistemas, ajuda, de facto, a reduzir a transmissão ou a vibração do elemento e, consequentemente, a transmissão de energia e, portanto, reduzindo o ruído aéreo. Temos também soluções, uma gama de produto para o isolamento de ruído de impacto, que inclui produtos destinados à colocação sobre lajes para tornar flutuantes os pavimentos. É importante, neste tipo de solução ou de sistema, garantir que o elemento que recebe o impacto está independente dos elementos estruturais.
para evitar, de facto, a transmissão do ruído. E isto consegue-se com materiais como, por exemplo, a espuma de polietileno ou, mais recentemente, à base de fibra de poliéster, que funcionam como mola para absorver a vibração gerada pelo impacto. A Suprema também, ou dispomos também de produtos para condicionamento acústico, portanto, que contribuem para a correção acústica no interior do espaço, e fazíamos isto, ou disponibilizamos isto, com umas placas fibroacústico de fibra de madeira. Portanto, e basicamente este seria o enquadramento assim, genérico e geral das gamas de produto, ou do tipo de produtos que a Suprema produz e disponibiliza em sistemas para melhoria da qualidade da construção, né, neste sentido. Vamos ver alguns sistemas-chave, lá está, algumas propostas para os principais elementos que vimos anteriormente, como a origem das queixas, né, a origem das fontes de ruído, desde paredes, portanto, elementos verticais ou paredes divisórias, entre fogos, entre, enfim, outras situações, em instalações, lá está, tubagens, coretes, pavimentos e também o falado já também condicionamento acústico. Aqui, paredes divisórias. Este é um exemplo, trago-vos um exemplo de uma solução para paredes de alvenaria seca, ou seja, paredes que são construídas com recurso a placas de gesso cartonado, que são muito frequentes, por exemplo, em edifícios de escritório ou de hotéis, menos frequentes em habitação, mas também existem, efetivamente. E neste caso, para aumentar o isolamento acústico de uma parede deste tipo, desta natureza, sobretudo às baixas frequências, que normalmente são as mais preocupantes, sugerimos ou recomendamos a incorporação de uma membrana acústica, não é? Desta de alta densidade e alta elasticidade entre placas de gesso. Isto aumenta significativamente a massa do elemento, mas, em particular ou em especial, incorpora o tal fator elasticidade. Por exemplo, este TechSound SY70, que é uma membrana com 7 kg por metro quadrado, com uma excelente classificação ao fogo, contribui para melhorar este, enfim, sistema construtivo, ou este elemento construtivo, na casa dos entre 4 a 6 decibel de isolamento acústico, portanto, bastante significativo, com um recurso a uma, enfim, intervenção, poder-se-á dizer assim, relativamente simples. Vou-vos mostrar aqui um exemplo de aplicação, não é, em que se vê, de facto, a colocação da membrana na parede. Aqui é fundamental, de facto, nestes sistemas, como em qualquer outro, a correta aplicação dos materiais, dos produtos, de todos os elementos que constituem o sistema. E ter em particular atenção, nunca esquecer o tratamento de todos os pontos singulares, nomeadamente as bandas de selagem, as bandas dos perfis, e evitar deste modo as pontes acústicas. Outro sistema. Eu peço desculpa que eu às vezes aqui para passar o slide fica aqui travada. Outro sistema, enfim, bastante interessante e muito usado aqui já em paredes divisórias da alvenaria de tijolo, muito frequente neste caso, mais na divisão entre fogos, na habitação. Aqui podemos recomendar a colocação de um produto multicamada, que seria o TechSound 2FT80, portanto, que é uma combinação de membrana de alta densidade com 2 feltros porosos. Este produto, neste caso, funciona como mola, ou seja, uma das formas mais eficientes de aumentar o isolamento acústico dos elementos construtivos é com sistemas massa-mola-massa. Neste caso, temos o próprio produto constitui um sistema deste tipo, em que os 2 feltros funcionam como mola e a membrana que existe no meio funciona como barreira acústica e dificulta a transmissão da energia. Este sistema é particularmente interessante, porquê? Porque pode proteger este elemento construtivo das perdas de isolamento que são frequentes, efetivamente, quando se faz a passagem de instalações ou que faz a abertura de roços, porque reduzimos a massa, criamos ali um ponto mais frágil no elemento
extremamente construtivo. Esta membrana, de facto, ao ter a membrana de alta densidade no interior do próprio complexo, aumenta aqui a barreira acústica e reduz ou aumenta o isolamento. Em complemento, neste sistema, também recomendamos as bandas elásticas de apoio das paredes na laje, dado que, enfim, efetivamente isto vai minimizar também a transmissão do ruído estrutural à laje adjacente. Portanto, aqui já entraríamos na questão das transmissões marginais, portanto, todo este desligamento, estes suportes elásticos têm um contributo para os tais pontos singulares de melhoria do sistema. Aqui alguns exemplos de aplicação. Claro que, ao ser um material de alta densidade e pouca espessura, permite soluções que ocupam muito pouco espaço. Portanto, às vezes, sobretudo em obras de reabilitação, é um fator relevante e este produto em particular oferece essa possibilidade deste muito contributo em pouco espaço. Este sistema, depois do confinamento, né, e da retoma económica, que seguramente será muito procurado, porque as pessoas vão estar a tentar melhorar o isolamento acústico das suas divisórias com os vizinhos de forma relativamente simples. E esta solução, de facto, é uma solução que propomos, que é relativamente simples, efetivamente, e que contempla a colocação de uma membrana ou de um complexo multicamada. Neste caso sugerimos o TechSound FT, portanto é a membrana TechSound de alta densidade e alta elasticidade em conjunto com um filtro poroso, fixada à parede enfim, lá está, mais uma vez funcionando no mesmo sistema massa-mola, portanto com o incremento da massa dado pela membrana e o efeito de mola dado pelo feltro. Este sistema é terminado depois com perfis ômega e uma placa de gesso cartonado. Seria, diríamos, ou digamos que seria a forma mais simples e com menos aumento de espessura, portanto menos ocupação de espaço interior que nós propomos e que ainda assim oferece e consegue um incremento aproximado de 10 dBAs. Portanto, bastante significativo, bastante importante. Claro que, havendo necessidade, é possível ainda melhorar esta solução com, por exemplo, recurso a uma estrutura autoportante ou com a duplicação da placa de gesso, com a duplicação da placa de gesso final, não é? Que poderia ser uma combinação de duas placas com mais uma membrana de alta densidade. Contudo, esta solução, né, apresentada aqui no sistema é, de facto, uma solução de compromisso entre custo de material e de instalação com o benefício que aporta do ponto de vista de isolamento e do ponto de vista também de não ocupar muito espaço num espaço que já existe e que já terá a sua ocupação habitual. Aqui há algumas imagens de aplicação deste sistema. É importante destacar mais uma vez o uso das bandas de selagem e nos perfis para garantir de facto que não há pontes acústicas. E no seguimento deste sistema, desta solução, um produto que a Suprema tem estado a desenvolver é também aplicável a divisórias de gesso cartonado. Isto, na verdade, surge um bocadinho porque as exigências de conforto acústico
vão aumentando, não é? Nós somos mais conscientes, lá está, e queremos mais conforto. E hoje em dia, por exemplo, se estivermos a falar num hotel que tem, toda a gente tem redes sociais, toda a gente faz reviews, e é fácil percebermos que são frequentes comentários relativamente à falta de isolamento acústico nestes espaços, não é, nos hotéis, e portanto a Suprema decidiu recentemente desenvolver, particularmente para estas situações, uma solução de reabilitação. Isto constitui ou consiste numa membrana de alta densidade e alta elasticidade, autoadesiva, que na outra face incorpora um geotêxtil. Esta membrana, e aqui podemos ver na sequência de imagens, esta membrana é colada diretamente na placa já pré-existente e, devido ao acabamento em tecido que tem na outra face, ou seja, na face exterior, permite fazer a colocação ou a fixação direta de uma nova placa de gesso com recurso apenas à massa adesiva, massa famosa, ou conhecida muitas vezes como massa de agarre. E, portanto, o sistema fica rapidamente pronto para ser terminado, para ser pintado, sem recurso a fixações ou sem recurso a perfis adicionais. E, portanto, e ainda assim conseguimos, com esta solução, fazer um incremento, uma melhoria que pode ir de 7 a 9 decibel-A de incremento. Portanto, muito significativo, muito simples de executar, é um produto novo, mesmo na Suprema. Quando passamos para pavimentos, já comentámos anteriormente, que a principal solução passa por criar um pavimento flutuante, ou seja, há diferentes materiais e soluções. No caso da Suprema, no nosso caso, temos a membrana Tex Impact, que é uma espuma de polietileno reticulado, que pode ser usado sob uma botonilha de assentamento, garantindo a dessolidarização desta superfície de impacto da estrutura, ou, por exemplo, mais recentemente, esta outra membrana, que é o Texfon, que é uma fibra de poliéster que tem uma proteção voluminosa e que se adapta perfeitamente a soluções de reabilitação, até porque pode ser aplicada diretamente sobre o parquet ou sobre o pavimento laminado. Portanto, há que ter em conta que diferentes parâmetros, como a resistência à compressão e a rigidez dinâmica do produto na seleção destes produtos é importante para que a escolha de facto seja adequada, ou seja, temos de perceber o comportamento dos materiais deste ponto de vista e fazer a escolha adequada com base neste conhecimento. E isto porque é suposto estes materiais, estas soluções, trabalharem como um material resiliente, ou seja, como uma mola, e não devem ser esmagados ou apresentar um comportamento rígido. Portanto, isto é muito importante para garantir o funcionamento destes soluções de isolamento a ruído de impacto. Portanto, fundamental garantir a dessolidarização da superfície de impacto de tudo o que é a estrutura e garantir que o material escolhido tem a rigidez e a capacidade para resistir, enfim, ao que se lhe vai colocar por cima, na verdade. Algumas imagens aqui de instalação. É muito importante, eu diria que é mais do que fundamental, que isto seja bem aplicado, porque é preciso garantir que se selam as juntas de sobreposição e que o material garante efetivamente a não ligação rígida, ou consegue evitar a ligação rígida entre o pavimento e os elementos verticais, porque havendo qualquer tipo de ligação rígida, quer no perímetro, quer ao nível do pavimento, enfim, compromete-se todo o isolamento de toda uma superfície. Portanto, é fundamental em todos os sistemas, não é, da acústica, sobretudo, e este em particular, a questão dos pormenores de aplicação. Temos outro produto, que é verdade que esta solução das tubagens e condutas, ou as queixas de incomodidade relacionadas com este aspecto não são
enfim, tão grandes como as das paredes divisórias, dos vizinhos, dos pavimentos, né, do vizinho de baixo e os espaços do vizinho de cima, enfim, isto é menos referido, mas ainda assim, mesmo não sendo conscientes do ruído, ele existe, ele está lá. E é muito fácil que este ruído, até pela colocação das condutas e das tubagens no edifício, é frequente que este ruído se transmita e se propague, se transmita à estrutura e que se propague pelo edifício. Portanto, uma forma muito, enfim, simples também, eu diria, para resolver esta questão é com o envolvimento das tubagens com uma membrana Texan Tube, que é uma membrana, mais uma vez, de alta densidade e alta elasticidade, que incorpora também um feltro e que, ao envolver a tubagem, vai contribuir para amortecer a vibração e também aumentar o isolamento acústico ao som aéreo na passagem dos fluidos. Isto também é, só como nota, enfim, dar alguma relevância, também porque se efetivamente começarmos e tivermos a isolar melhor todos os outros elementos construtivos, o som, reduzindo os níveis de ruído associados às outras transmissões, se não tivermos em conta e se não tivermos cuidado e se não isolarmos este tipo de ruídos que hoje em dia não são os mais incomodativos, estes ganharão alguma relevância e tornar-se-ão mais incomodativos. Portanto, daí, enfim, ser importante não descurar estes aspectos. Este sistema, do ponto de vista da instalação, é também, enfim, não é muito complexo, é basicamente garantir o envolvimento de toda a tubagem, todas as curvaturas, todas as bifurcações, que é onde efetivamente a água produz maior nível de ruído, colocar as braçadeiras que vão segurar o material e, inclusive, se virmos aqui, toda a estrutura, se puder, de fixação das tubagens, podendo ser colocada por fora deste envolvimento da tubagem com o produto, vai reduzir a transmissão das vibrações que ocorrem na passagem dos fluidos à estrutura. E, portanto, com uma solução de pouca espessura, portanto, facilmente aplicável em qualquer que seja a localização da tubagem, é possível aumentar aqui o isolamento acústico destes pontos. Entretanto, entrando aqui no campo do condicionamento acústico, enfim, é importante para evitar a reverberação e eliminar o ruído de fundo, a Suprema, disponibiliza uma gama, que é de fibroacústica, de placas de fibra de madeira, que, enfim, pode ser colocada em todo o tipo de teto, com fixação direta, com perfis à vista, perfis ocultos, enfim, também pode ser aplicada em paredes e, enfim, destacam-se por serem umas placas de grande resistência, com um excelente comportamento ao fogo e ainda com um coeficiente de absorção acústica que vai até aos 0,85, portanto, bastante significativo. E desta forma conseguimos também dar resposta às necessidades de condicionamento acústico de espaços. E eu diria que podemos recomendar isto para aplicação em escolas, em escritórios, espaços amplos, que, enfim, com um contributo também na melhoria da acústica destes espaços. E pronto, por aqui vou terminar a nossa conversa, entre aspas, não é? Com uma pincelada assim muito rápida sobre os nossos produtos e sistemas, ou seja, os produtos e sistemas que a Suprema produz, desenvolve e oferece ao mercado. E um poeta inglês disse que é magnífico ouvir o silêncio daquele homem. Portanto, consciencializemos e trabalhemos todos para melhorar o futuro, também no que diz respeito ao conforto acústico, quer nas cidades, quer na nossa construção, na nossa edificação. E estamos cá, a nossa equipa técnica disponível para ajudar a encontrar soluções chave para cada necessidade, para cada situação, para cada projeto. Obrigada por terem ouvido. Vou
passar a palavra ao meu colega Miguel Maia para a parte das perguntas. Obrigada. Obrigado, Kátia. Eu recordo que nós temos um chat onde estamos a receber algumas perguntas sobre a temática da acústica. E eu começaria por fazer uma pergunta que já nos colocaram. No entanto, vamos aguardar mais participações para depois continuarmos com esta sessão de perguntas e respostas. Uma das perguntas que estão a colocar é, de facto, é obrigatório o cumprimento do regulamento dos requisitos acústicos dos edifícios, o regulamento RRAE, em realização. Não sei, sim, estou. O regulamento, nem reabilitação, até há relativamente pouco tempo, não eram aplicáveis os requisitos, porque se entendia que havia muitas vezes havia muitas limitações. No entanto, recentemente foi publicado uma portaria para integrar ou incluir este âmbito da reabilitação, portanto, considerando alguma redução nas exigências, portanto, admite-se que em determinadas situações os requisitos possam ter aqui, enfim, uma redução na exigência e penso que estou com eco. E, no entanto, sendo ainda possível, em determinadas circunstâncias, se não houver mesmo a possibilidade de fazer o cumprimento destes requisitos, fazê-lo com um técnico que faça uma memória descritiva, justificando a razão para. De qualquer forma, em resumo, sim, há de facto um enquadramento legislativo ou regulamentar que a reabilitação deverá responder. Obrigado, Kátia. Começam de facto a surgir algumas perguntas. Eu vou tentar resumir, mas começo por te fazer uma que o Sr. António Sousa está a colocar, que tem a ver com esta questão de quando estamos a introduzir em reabilitação um sistema de impermeabilização ou de isolamento acústico, retirarmos a área útil. E, portanto, o que ele questiona é qual a espessura total do sistema TechSound FT, considerando a placa de gesso cartonada e a caixa de ar dos perfis. Bem, lá está, isto não é... a espessura total pode sofrer variações consoante a estrutura que for escolhida, não é? A dimensão da estrutura e o número de placas de gesso que forem a opção, não é? Porque depende do tipo de estrutura, se for uns perfis ômega, se for um perfil autoportante, se for uma placa de gesso ou duas, mais a caixa de ar, enfim, tudo isso pode ser ajustado. Mas eu diria que uma coisa que pode, lá está, no limite, se colocássemos só o sistema com aquele novo que estamos a desenvolver, seria simplesmente a membrana e a placa de gesso. Portanto, estamos aqui a falar em poucos centímetros, que pode variar, se calhar, entre 2 centímetros e 10. Portanto, há aqui alguma variabilidade de ação consoante a situação e o espaço que tenhamos disponível em obra. Obrigado, Kátia. Há aqui uma outra pergunta que também estão a colocar, que é muito pertinente, que tem a ver com a forma como se devem apoiar as paredes divisórias entre fogos, sobre as lajes diretamente ou apoiá-las sobre o pavimento já solidarizado da laje estrutural? Bem, a nossa recomendação, e penso que vem até no sistema que apresentámos, é de facto de fazer esse apoio sobre a laje estrutural.
porque isso permite-nos fazer a dessolidarização da parede, portanto não fazer a transmissão estrutural à estrutura e fazer o tratamento depois do pavimento, garantindo de facto que não há esmagamento do material de dessolidarização e que não há também ligações rígidas na execução destes digamos, lajetas flutuantes em que estamos a transformar o pavimento num elemento que funciona como uma lajeta flutuante. E, portanto, a nossa recomendação seria de fazê-lo em duas fases, ou seja, a parede é assente diretamente sobre a estrutura e o pavimento flutuante é colocado a posteriori, garantindo a sua dessolidarização aos elementos também verticais, neste caso às mesmas paredes. Isso, obrigado. Uma outra questão tem a ver com um dos materiais que apresentaste, o material de isolamento acústico das tubagens, se de alguma forma ele pode funcionar como isolamento térmico. Ele não é um isolamento térmico, efetivamente. No entanto, enfim, a adição de um material à tubagem poderá, lá está, como na térmica, muitas vezes a soma é um bocadinho proporcional, à soma cada material terá o seu comportamento e, portanto, é mais um elemento que fará ali com o seu comportamento próprio, a sua condutibilidade térmica própria. Não poderá ser considerado como um isolamento térmico, efetivamente. A função dele é acústica e é com esse propósito da densidade que ele é produzido. Até porque, enfim, estamos a falar de um produto que normalmente para condutas domésticas de água, portanto, em que a questão térmica normalmente não é, enfim, essencial. Obrigado. Há aqui uma outra questão que também tem a ver com um outro produto que se falou, o Texfon, em que colocam uma questão que é também pertinente e que tem a ver com a capacidade de reter água, a impermeabilização. Eu penso que aqui a pergunta pretende perceber ou pretende, no fundo, clarificar se o Texfon tem alguma capacidade de impermeabilização ou de barreira ao vapor quando aplicado. Sim, mais uma vez, o Texfon é um produto produzido para isolamento acústico de percussão. No entanto, e aqui eu diria que se calhar é mais evidente, porque ao estar protegido por uma camada betuminosa e sendo o betume impermeável e também barreira ao vapor, ele pode ter essa característica que é uma característica adicional, ou seja, não é a sua principal função. No entanto, ao ser composto por uma camada betuminosa, uma proteção betuminosa, garante de facto a impermeabilidade dessa superfície, não é? Da superfície onde está a ser aplicado. Obrigado. Uma outra questão que estão a colocar também tem a ver com a utilização mais intensiva das coberturas planas que nós começamos a ver nas cidades, se deveriam ou não contemplar sistemas de isolamento acústico também? Bem, é assim, existem requisitos para isolamento acústico de equipamentos, não é? Portanto, não estando a falar desse aspecto, ou seja, desse requisito já regulamentar, e estando a falar do uso da cobertura, que, enfim, se efetivamente passarmos, e acredito que agora em tempos de confinamento em muitas cidades isto aconteceu, não é? De facto, faria sentido pensar em incluir isolamento ao som de percussão, ao ruído de impacto, porque, de facto, o tratamento das fachadas normalmente é feito, ou o isolamento das fachadas a fachada é vista como uma quinta fachada, digamos assim, e, portanto, não tem requisitos de isolamento ao ruído de impacto. No entanto, se ponderarmos a utilização desta cobertura para outros usos que impliquem atividades como
sei lá, utilização permanente ou frequente de atividade humana, faria sentido e fará sentido fazer esta adição, no fundo, ao sistema. Ok, obrigado. Há aqui uma pergunta, que são várias perguntas, mas vamos tentar sistematizá-las. Há uma pessoa que coloca, o Sr. Pedro Santos, que no fundo pergunta relativamente às fachadas cortina, qual a vossa recomendação para a atenuação dos bordos da laje ou pilares nas fachadas cortinas? E depois questiona também entre pisos ou salas adjacentes, portanto eu admito que seja o ruído que passa de um apartamento para o outro através da fachada cortina, quando provavelmente ela não é interrompida pela laje que separa as duas frações. De facto é uma solução, ou é um ponto, enfim, singular, digamos. Se estando a falar, é preciso fazer, assim, seria preciso ponderar e estudar ligações não rígidas, não é? E fazer o tratamento desses, ou seja, tentar garantir descontinuidades, ou na própria laje, e juntamente com fazer o desligamento da fachada da laje com algum elemento, uma espécie de junta. Mas lá está, é preciso perceber se é possível ou não estruturalmente. Se estivermos a falar de uma reabilitação, podemos eventualmente ter de atuar de outra forma, mas de facto é um ponto singular que deve ser enfim, estudado, garantindo aqui esta ligação entre os elementos. Exato, obrigado, Kátia. Tenho aqui uma outra pergunta e eu diria que seria a última, uma vez que já vamos com algum tempo nesta apresentação. De qualquer maneira, as perguntas que eventualmente fiquem sem resposta serão depois, mais tarde, respondidas. Mas, então, o Sr. Manuel Matos faz uma pergunta e que diz que, face à sustentabilidade e à reciclagem, qual a situação dos produtos que apresentou? Qual o seu impacto ambiental, sendo eles à base de derivados do petróleo? Bem, os produtos, bem, nós temos uma ampla gama de produtos. São produtos que, uma vez aplicados, bem, todos eles, por exemplo, a membrana TechSound é uma membrana que é ensaiada, nomeadamente, aos COVs, aos compostos orgânicos voláteis, e, portanto, tem uma classificação A+. Portanto, eu diria que há sempre aqui, tem de haver um compromisso entre a eficiência, durabilidade e este tipo de outras prestações. E, portanto, nós tentamos que a produção dos nossos produtos vá e caminhe nesse sentido. Portanto, são produtos de grande durabilidade, portanto, terão um ciclo de vida bastante extenso e tem, enfim, este cumprimento. Neste caso, são produtos que não são de forma nenhuma nocivos aos utilizadores do espaço e, portanto, tentamos desta forma caminhar no sentido de garantir um bom comportamento e uma boa prestação dos nossos produtos do ponto de vista ambiental, obviamente. Portanto, há sempre aqui um caminho a traçar entre a eficiência e o desenvolvimento dos produtos. Muito obrigada, Kátia, obrigada, Miguel, e obrigada a todas as questões que foram chegando. Efetivamente temos aqui bastantes ainda por responder, mas já vamos com cerca de 1 hora do webinar. Eu aproveito para dizer que todas estas perguntas serão respondidas no nosso site. Foi criada uma área no site, na zona de formações, onde vocês podem encontrar todos os webinars passados, os que vamos ter de futuro também, e as respectivas respostas junto dos vídeos dos webinars passados. Portanto, no nosso site, em www.suprema.pt, conseguem encontrar na zona de formações os webinars. Para já, agradeço só a vossa presença e despeço-me até ao próximo webinar.
Muito obrigada.